Vamos assistir agora uma homenagem ao senhor José Humberto Vilela Martins. Antes, queremos agradecer ao Francis Mares, do Grupo Cometa, pela grande iniciativa de reunir a todos nós para juntos realizarmos essa justa e merecida homenagem ao grande patrão da Camparino, José Humberto Vilela Martins. Uma vida pela pecuária. Singela canção homenagear um guerreiro de verdade, um homem à frente do seu tempo, que por onde passa deixa um rastro de amizade. José Humberto Vilela Martins, que ao lado de Dona Edilza, seu grande amor, é um exemplo de homem trabalhador, que na amizade sabe dar valor. Conhece quarto de milha como ninguém, na criação de Nelore é nota 1000, sabe selecionar e apurar, fazendo com certeza a diferença no mercado do Brasil. Nasceu em Minas Gerais, em Goiás se aprimorou, em Cáceres, no belo Mato Grosso, aportou, ficou, se consagrou. Aportou, ficou, se consagrou. Esse é o nosso José Humberto Vilela Martins, fiel condutor do seu destino, ser abençoado por Deus, grande patrão da fazenda Camparino. Esse é o nosso José Humberto Vilela Martins, fiel condutor do seu destino, um ser abençoado por Deus, grande patrão da fazenda Camparino. Deus lhe abençoe no galope do seu dia a dia, que sua vida seja de paz, amor, saúde e alegria. Deus lhe abençoe no galope do seu dia a dia, que sua vida seja de paz, amor, saúde e alegria. José Humberto Vilela Martins é bem Mato Grosso. O Zé Humberto nasceu fazendeiro. Sou irmã do Zé Humberto, sou a caçula. Nós éramos em 5. O mais velho morreu e hoje nós somos 4. A gente nasceu na fazenda, moramos o Zé Humberto até devia ter uns 7 para 8 anos. A mamãe era muito culta, muito inteligente e ela dava aula para eles e eles aprendiam direitinho. Aí que a gente mudou para Ituiutaba. Eu sempre fui muito agarrada com ele.
porque eu era mais velha, né? Mamãe nos ensinou a amizade dos filhos, sabe? E a gente até hoje é agarrado um com o outro. Eu sempre respeitei a inteligência dele. Ele era firme e sabia das coisas. Ele sempre foi desde pequeno. Uma pessoa era diferente, ele tinha que ser diferente. A nossa infância foi muito feliz, muito companheiro, fazia muita arte. Nós cangava gato, a fazenda era 3.000 e tantos alqueirão, e meu avô tinha 5 boiadas carreira. E tinha um serrador que era muito amigo nosso, e ele fazia as canguinhas para nós. Aí nós cangava gato. E vamos atravessar de val. E no rego, tocava o engenho de serra, tirava a água, passava na fazenda e nós mandávamos esses gatos puxando pedaço de pau de mangueira, que era mais leve. Cada um tinha 3 juntas, 4 juntas, igual boi de carro. E só não cangava quando meu avô vinha, que meu avô gostava demais dos gatos e não gostava de judiasse. Mas enquanto nós estávamos lá, o pau quebrava. Era gato pra lá. Eu estou falando o que nós fazíamos, muita arte, né? Montava em gado, fechava 70, 60, 80 novilhas. Aqui nós laçávamos e montava no pasto. Essa é minha, essa é sua, essa é minha, essa é sua. E nós montávamos. Não caía fácil, não. Caía e pulava fora. Porque se caísse feito abóbora, morria espetado. Porque o ramo, a foice corta meio chanfrado. Então nós fizemos muita arte. Eu era magrinho, tinha apelido de biscoito. E ele era gordinho, tinha apelido de pão de queijo. A gente se conhece desde a idade de aproximadamente 8 anos. Mas jogamos futebol junto. Ele falava que era bom, mas pernita. O melhor era o irmão dele, o Arnaldo, o biscoito. Nós éramos muito novos, mas eram muito bons de bola, então a gente ganhava dos outros que achava que eram os bons e nós ganhávamos. O Zé não era de ataque, o Arnaldo era de ataque, eu era de ataque. Ele era de back, mas ele era peso pesado. Batia mesmo. Ele não leva desaforo para casa, não. E que tinha o Ituiutaba Clube, a gente ia, era uma torcida grande, assim, sabe, cidade pequena, né? Nós íamos, todo mundo ficava na arquibancada, eles jogavam futebol de salão. Ele gostava muito e tinha jogo, e era assim, eles eram bem competitivos, assim, o povo lá. O nosso irmão mais velho, Paulo Antônio, ganhou umas galinhas de um boiadeiro lá de Barretos. E ele tinha uma galinha preta, índia. E ele gostava de briga de gado. Aí o Paulo Antônio estudava em São Paulo, falou, vocês ficam com as galinhas, um fica com 2, outro com 2. E ele tinha a preta, 3. Naquela época a gente falava tiro. Tiro é porque era muito bom para brigar, né? Os meus eram tudo ruim, mas nós apartávamos em pequenininho. Ele tem o dom. Ele começou logo, meu pai mandou ele para São Paulo, porque ele gostava demais de briga de galo. Ele não tinha nem 12 anos ainda. Aí o papai falou, você vai para São Paulo para você estudar, para você largar a mão disso. Fui para o internato lá no São Bento. São Bento é um colégio de muita tradição no nosso tempo. Ele entrou no São Bento, mas o São Bento não entrou nele. Ele continua selvagem do mesmo jeito. Ele fazia só o que dava na telha dele. Papai nunca foi bravo, mas era muito generoso. O Zé Humberto é mais ou menos assim. Nós fomos criados de maneira simples e com muito respeito aos outros. E a vida fica fácil. Você respeitando os outros, tudo se torna mais fácil. E nós aprendemos muito. O negócio de gado, ele tem um negócio de falar gado que paga a conta. A nossa vida é essa mesmo.
Foi tudo tirado da terra mesmo, com trabalho. Quando eu larguei de estudar, o primeiro serviço, o primeiro dinheiro que eu ganhei, né? Eu peguei uma empreitada do meu avô de tocar uns 500 boi, uns 15 dias na estrada. Eu reuni uns peão, meu pai emprestou a tropa e eu peguei o gado. Eu tinha uns 18 anos. E o primeiro jantar meu foi arroz com mandioca e dormir em cima de um paiol de milho, em cima do milho. E eu nunca achei tão bom esse arroz com mandioca na minha vida. Meu pai comprou uma fazenda em Quirinópolis, aí deu pra gente. Ele foi tocar a parte dele, era menino. Logo depois ele já começou a namorar a Edilza. A Edilza era muito minha amiga. A gente era criança, nova, e ela falava assim, nossa, o seu Humberto é tão bonito. Sei que eu era meio cupido do negócio, porque ela era amiga, era minha. E ela achava ele a coisa mais linda, mas eu pensava, isso não vai ter futuro, porque o bem não vai ligar pra Edilza, porque ela é tão novinha, assim, eu não punha muita fé nesse namoro, sabe? Eu estudava em Ribeirão Preto, no colégio de freira, interna. Então, esse colégio, eu ia para Tuiutaba só nas férias. E o Zé Humberto estava lá. E a Maria Elza, minha amiga, ia me visitar, contava tudo, irmão. Ah, meu irmão que chegou, eu que estudasse lá em São Paulo, chegou, está trabalhando com o papai, o burro pulou com ele lá debaixo das mangueiras, esfolou a cara tudo, isso é assim, assim. Aí a minha cunhadinha um dia virou assim para mim, Dilza, o Zé Humberto está convidando nós para sair, para fazer algum programinha hoje, você topa? E ele tinha uma Aeroíris. Nós fomos no cinema, mas eu já passei na frente e já comprei meu ingresso. Aí ele veio e me entregou o ingresso. Eu falei, não, o meu já está compro. Eu me lembro que eu estava com uma roupa vermelha, era uma sainha com blazer. Eu escutei o primo falando pro Zé Humberto. Falei, nossa, mas essa menina é muito legal. Aí passou aquelas férias gostosas e eu voltei pro internato. Nas próximas férias, terminou lá, não tinha mais internato. E o papai virou, eu falei, papai, mas eu quero estudar mais. E lá em Tuiutaba não tinha faculdade de nada nessa época, no C normal. Aí papai virou assim, papai, mas eu queria estudar, a filha minha não vai ficar morando em pensionato. Nós vamos voltar para casa, minha filha. Voltei para Tuiutaba. E o Zé Humberto já estava lá, né? Para firmar o namoro mesmo. Eu falei para ele, ó, você pensa bem o que você está querendo, porque desse jeito aí, que quando eu chego das férias, fala assim, já tá paquerando fulana, tá paquerando fulana, né? Então, agora eu vim morar em Tuiutaba, eu quero uma coisa séria, eu não quero esse negócio. Aí eu cheguei na Chincha. Aí ele filmou o taco, né? E ele era bonito, já tocava com a fazenda do pai dele lá em Goiás. Então, era assim, né? Mas eu também tinha minhas coisas, porque lá em Tuiutaba não tinha nenhuma mulher que dirigia. Eu fui a primeira e a minha prima. Um dia namorou até 9h30 da noite. Nós demos uma volta assim, passando por Trevão, Tumbiara. E eu dirigindo a noite toda. Aí ele falou para mim, não, você dirige até a hora que você aguentar. Eu dirigi até a Tumbiara. Passou um pouco, não, vai mais um pouco. Aí eu já não aguento mais não. Agora pega. E eu fui dormir. Aí ele deu um sacolejão no caminhão assim, e falou, ó, eu já guiei demais, você pega você. Eu, gente, mas não dormi nada, mas toquei, ele tinha me guiado só 1000 metros. Ele era dureza, ele era assim. Desde criança, que o Dalvinho é amigo do Zé Humberto desde quase que nasceu, né? E eu também muito amiga da Edilza. Amigas mesmo, eles são os irmãos que a gente escolheu e que nos escolheram também. As minhas fazendas que eu tenho na minha vida, que eu comprei durante a minha vida aqui em Goiás, tudo teve o dedo do Zé Humberto. Nós viemos para esse mundo aqui, isso aqui não tinha nada. Então veio essa turma para cá, de mineiros para cá,
E nós é que desenvolvemos isso aqui. E participando de tudo. O sindicato, aquelas exposições que fazia. E o Zé Humberto é que criavam os cavalos. Cavalo quarto de milho, os biquíra e tudo. Quirinópolis deve muito ao Zé Humberto. Ajudou a fundar aqui em Quirinópolis uma cooperativa chamada Agrovale. Hoje já está muito bem. Porque aqui na cidade não existia silo para guardar nada. O cheio de colhia aqui soja, às vezes levava para Orlândia para secar, em São Paulo. Ele sempre foi um homem diferenciado, ele sempre estava um passo à frente da sua época. Teve um começo de vida aqui em Quirinópolis muito difícil, com muito pouco recurso naquele tempo, sem estrutura a cidade. Muitas vezes ele tentava comprar um parafuso porque aqui não tinha. O primeiro gado que o Zé Humberto tinha, aí um dia ele virou assim para mim, eu tô apertado de dinheiro, vou ter que vender esse gado. Eu falei, você me dá um tempo? Aí eu fui lá em Tuiutaba, que eu dirigia, né? Peguei a caminhonete e fui lá no meu pai. Papai, tá acontecendo isso e assim, o senhor não quer comprar o nosso gado e dar a meia para nós? Porque senão nós vamos ficar a pé, porque vai ter o passo, mas não vai ter dinheiro para comprar gado. Ele falou, eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Papai chegou lá, comprou o gado e deu a meia para o Zé Humberto. Nós ficamos assim com esse gado do meu pai muitos anos. E quando foi para partir, papai pegou a cabeceira. Então o Zé Humberto falava assim que o papai pisou nele. Aí chegou nessa hora que ele estava falando essas besteiras, chegou meu sogro. Aí meu sogro virou assim, não foi, fez a coisa certa, porque agora o Zé Humberto vai fazer o gado que ele quer. Foi aí que começou a fazer seleção, né? Existia em Tuiutaba um leilão chamado VR Angico, a família Torres Homem Rodrigues da Cunha. Naquela época, o máximo do máximo da seleção de Nelore. E Angico era do Delcio Nunes Franco, que era uma pessoa de projeção muito forte no mundo pecuário. Bom, acontecia esse leilão lá, VR Angico. E eles convidavam uma ou duas pessoas. E eles convidaram uma vez o Zé Humberto. E o Zé Humberto veio com os animais, eu acho que nem registrado não eram. Os animais de pasto, os animais. E você vai vendo que no final do leilão, na hora que passou a régua, a maior média foi do Zé Humberto. Aquilo para todo mundo foi uma surpresa grande, porque bateu no Torres, bateu no Delcio, bateu no todo mundo. Ele sempre foi caprichoso, né? Ele era dono do melhor gado, mocho. Os primeiros cavalos, quarto de milhas, que apareceram por aqui. Fomos nós os primeiros a comprar cavalo quarto de milha, que trouxemos para Tuiutaba, que a gente montava cavalo, Zé Humberto, nós participávamos de prova. Naquela época, aí, uns 30 anos atrás, sei lá, ou mais, a gente castrava boi, tudo a cavalo. Então a gente vivia, castrava na fazenda dele, via para mim, castrava, iam para outros amigos também. E esse cavalo deu deu lucro também, mas deu muita alegria pra gente. Sou apaixonado por cavalo, pela raça quarto de milha. Eu domava cavalo, competia em provas de apartação, ensinei meus filhos desde pequenininho. O Flávio ele foi campeão juvenil em Prudente, Laço de Bezerro. O Otávio, que faleceu, já ganhou uns prêmios bons de rédea. Eu domei cavalo de apartação, já entrei em barra pesada e saí bem. Eu tinha comprado uma zeguinha do King Ranch lá dos Estados Unidos. Eu comecei a namorar com o Flávio, ele já estava de viagem marcada para os Estados Unidos. Ele e o seu Zé Humberto sempre foram apaixonados por cavalo. Então ele foi aprender de tudo. Em Nebraska, ele trabalhou num rancho, com um peão mesmo. E trouxe toda essa carga de conhecimento. E quando ele voltou, o tio deu muito apoio para ele. Ele ajudou bastante assim, nessa parte de modernizar a doma, né, do Brasil. Né? Para você ter uma noção,
mais de 100 animais registrados na ABQM, que é a Associação Brasileira de Quarto de Milha, e participava também da ANCA, que é a Associação Nacional do Cavalo de Apartação. Eu vou lembrar de um nome de cavalo dele de criação, até o nome era interessante, Mentiras Badger. Esse cavalo produziu diversas coisas, tinha na procriação dele, era fantástico, assim como tantos outros. E ele foi uma pessoa que trouxe ótimos animais da linhagem americana, campeões dos Estados Unidos, que é o berço do quarto de milha, né? E ele incentivou naquelas simples provas. A gente fazia mais era apartação, que o tio Zé Humberto gostava mais, e rédeas que o Otávio, o filho caçula dele que morreu tragicamente, também fazia, a gente fazia essas, e o Flávio, que é o mais velho, que foi até campeão nacional de laço de bezerro. Ele fazia prova de laço, tambor, né? Então aí eu dava o dinheiro pra mim, porque a égua era minha, né? A gente ia muito laçar, 5 dentro da F4000 com os cavalos, e ia laçar. E chegando nessas provas de laço, tinha uns que era até em pasto alugado. O cara tinha um pasto, cercava um cantinho lá, fechava esses boi para nós laçar. A gente aproveitava bastante. E nessa F4000 nós íamos os 4 lá dentro, 5, né? José Humberto dirigindo, sentava um para frente, um para trás, um para frente, um para trás, para caber. Aquilo ia incluído, chegar com as pernas duras. Nós dois brigávamos demais quando eu era criança. Falava, tio, vamos pra praia, porque a gente queria ir os primos, né? Tudo junto. E o Tibério nunca gostou. O que você quer fazer na praia? Falei, gente, o que o senhor quer fazer numa prova de laço? Uai, eu vou laçar, eu vou mexer com meus cavalos, eu vou mexer com meu gato, apartação, né? Tio, então nós vamos pra praia, porque eu também quero ir pra praia. Não, nós não temos nada pra fazer lá. Lá você não vai ganhar dinheiro, você não vai fazer nada. E aqui a briga era... Ele é uma pessoa que, se você convidar ele para ir num leilão ou para ir conhecer uma raça nova, gado, alguma coisa, ou então ficar 10 dias no Guarujá, ele te dá a passagem para você ir para o Guarujá e ele fica no leilão. A primeira prova importante que eu participei foi o Uberaba, um super stake da raça. Nós éramos 80 competidores. Inclusive tinha 3 gringos trabalhando no Brasil, uns aras famosos aí. Primeiro dia eliminava 50% dos 80. E eu passei na primeira, falei, já tá bom demais. Quando eu vi, eu classifiquei 2 éguas para a final. Um rapaz que era muito meu amigo, o Jaime, que trabalhava para Berrante, falou, Zé, acorda amanhã às 3 horas, daí eu vou te dar uma aula. Eu já vi que você não sabe as regras, nem as regras do troço. Falei, para dizer a verdade, não sei mesmo não. Eu tinha sido eliminado, eu vou te dar uma aula. E me deu uma aula boa de madrugada. A hora que o dia clareou, já tinha lavado as éguas, posto um feno para elas. E a prova começava às 8 horas. E eu fiquei em segundo lugar, empatado com as 2 éguas minhas. Aquilo foi o maior transtorno, né? Que nunca ninguém tinha me visto participar de prova. Até eu fiquei assustado de ter conseguido esse feito. Em suma, o Zezão é um artista mesmo, né? Foi pescar comigo, eu tinha um avião, nós fomos 4. E na primeira pescada lá, ele gosta de se exibir, né? Ele gosta de achar que ele já foi dar um lance, o primeiro lance dele, o rio não era muito largo, ele deu um lance, passou para o outro lado do rio. Aí eu falei, Zé, é o jacaré. Aí tinha muito jacaré lá no Pantanal, o jacaré veio para poder pegar, era um pedaço de peixe, veio para pegar, ele puxou aquilo, acho que bateu lá, enroscou nele. Foi um trabalho tirar ele dentro. Ele é uma pessoa fora de série. E tem um detalhe, viu? Se o bem é isso tudo, se tem isso tudo, aí Dona Edilza está atrás. Desde o dia que eu acho que eu aprendi a falar, eu admiro ela. Ela está sempre ao lado dele e é uma guerreira mesmo. Quando o Flavinho fez 6 anos, ele já estava sendo alfabetizado por mim. Ele já sabia ler, escrever.
E eu de noite dava aula para os meus funcionários. Quando eu descobri que eles não sabiam ler, das 7 às 10 eu dava aula para eles. E fiquei muito contente quando o meu primeiro aluninho aprendeu a ler. E assim foi vários. Morei 6 anos nessa fazenda. 6 anos. Sabe quantas vezes eu ia na cidade? 2. Natal e ganhar filho. Aí quando mudei para Tuiutaba para os meninos estudar, era assim, sexta-feira eu já ficava com meu carrinho já arrumado, pegava meus filhos, já ia passar o fim de semana lá no Mandego. Fui muito feliz nessa fazenda, viu? Eu amava a fazenda lá de Goiás. E eu vou contar um segredo da Edilza aqui, que eu imagino que o Zé Humberto não sabe, o meu compadre não sabe, mas ele vai saber agora, ela me desculpa. Quando eles casaram, que ela veio para a fazenda, moça de cidade, né, não tinha muito conhecimento de serviço de fazenda, aí mataram uma vaca. Quando ela viu aquela vaca, ela quase morreu de susto, que ela tinha que mexer, cuidar daquela carne. Aí tinha uma senhora que morava na fazenda, falou, não, vou te ajudar. A gente faz carne aqui de panela, então nós vamos fazer carne de lata, carne de panela, você não preocupa. O dia que foi abrir aquelas latas, a carne tinha perdido, estava azeda. Aí não podia contar pro marido, né? Pegaram a carne, tinha uma lagoa lá no fundo da fazenda, jogaram essa carne lá dentro da água e deixou lá. Daí a pouco começou a juntar urubu, sabe? E aí o compadre falava assim, mas que tanto urubu que dá ali na lagoa? Ela falou, nós já fomos lá olhar, é um cachorro morto que tem lá. E até há pouco tempo ela nunca tinha contado essa história para o compadre, mas agora, depois de tantos anos, não é possível que ele vai chorar essas 2 latas de manteiga, né? De carne. A Edilza é uma pessoa única. Por exemplo, se ela é sua amiga, ela é amiga mesmo. Ela te defende com unhas e dentes, ela faz tudo por você. É uma das pessoas que eu quero muito bem e admiro. A gente até emociona. Batalhadora, guerreira, companheira. E a gente tira o chapéu para ela mesmo, porque ela é diferente, né? Os dois, acho que deu muito certo isso aí. Porque ela veio, se entregou, né, para ele, papai, e falou, eu vou junto para onde você for, e nós estamos juntos, e juntos até hoje, e os dois juntos mesmo. Você vê que é muito carinho, né? O que é a gente ter um casamento duradouro? Tudo nesse mundo, em primeiro lugar, tem que ter amor. Sem amor, você não vai em lugar nenhum. Tem um detalhe muito importante também. Paciência! Tem que ter paciência um com o outro, paciência com as coisas que não dão certo, né? Mas hoje é um dia, amanhã é outro. Então, em primeiro lugar, é amor. Além de esposa, uma fiel escudeira de trabalho, né? Eu diria que o sucesso dele tem parte muito dela, porque ela é companheira, ela mora na fazenda. Às vezes a gente se emociona, é porque a luta, a dedicação, não é? O Otávio era muito amigo meu, moramos juntos em Ribeirão Preto, né? Estudamos lá, moramos numa república junto lá. Tem até uma história. Era uma turma que estava lá, era uma turma grande, eram 5. E o tio um dia ligou para o Otávio, falou, Otávio, você não está indo na faculdade faz 4 meses. O pessoal da faculdade me ligou aqui, aí perguntou para ele assim, o que você está fazendo aí em Ribeirão? Ele falou, ai papai, eu tô errando. Como o tio era muito assim, a resposta dele era na ponta da língua, aí na hora ele falou pro Otávio, falou, então você não vai erar aí, você vai vir erar aqui no capim nativo, na beira da bruaca. Aí, Otávio, então tá bom, papai. E desligou o telefone. Daí 2 dias o Flávio, o irmão dele, parou a caminhonete na porta e falou, ó, vim te buscar o papai.
Papai mandou. Papai mandou te buscar, arruma suas coisas, joga aqui na carroceria e vamos embora. E depois que ele foi pro Quirinópolis, a gente ligava para ele, o que ele estava fazendo, ele estava trabalhando, plantando lavoura junto com o pai, que eles já plantavam soja ali, faziam feno. Né? Naquela época, o José Humberto já fazia feno na fazenda de Quirinópolis. Você vê a evolução que ele tem. Feno naquela época no Brasil era muito difícil, acho que eram uns 3 que tinha máquina de fazer feno e fazer feno no Brasil naquela época. Nós estamos aqui na Fazenda Mandengo, do lado desses pés de jabuticaba aqui, que ele, a tia Edilza, plantou com tanto carinho aqui. Tem as baias, onde que o Otávio sempre tinha os cavalos dele, com o tio Humberto, os cavalos de raça, com a Artimira, que gostava, tá ali do mesmo jeito até hoje. Eu a vida inteira tive um sonho de um dia a gente ter comprado a fazenda do tio Humberto. Tá aqui, o sonho não acaba nunca, né? E eu ainda queria que o tio Humberto voltasse aqui para ele ver tudo que tá acontecendo aqui hoje. Antes dele ir para o Mato Grosso, a gente conversando lá, ele me falou um certo dia que não estava pensando em comprar mais fazenda. Não passou muito tempo, ele deu 180 graus, né? Vendeu aqui, foi para o Mato Grosso. Foi um grande passo que ele deu na vida, para a atividade dele, que é pecuária, porque aqui hoje pecuária não existe. Está praticamente quase extinta aqui na nossa região. Ele foi para o meio certo dele. Ele tinha 3 fazendas. Fazenda Mandengo, que é a fazenda em Quirinópolis, tinha uma em Paranaiguara, e tinha um em Piaçu. A de Paranaguá já fazia a criação de gado zebu, mosto. Mas os meninos estavam moço e tudo sem serviço, porque estava tudo pronto as fazendas, não tinha mais serviço para o Flavinho, mais para o Otávio. Então o Zé Humberto falou assim, eu tenho que arrumar um lugar para levar essa moçada, eles estão no auge da juventude para trabalhar. Tinha um primo dele que morava aqui em Cáceres, é o Lauro, falou para ele assim, Zé Humberto, aqui é o seu lugar para você trazer seus filhos. Aqui tem largueza. O Zé Humberto pegou e falou para mim assim, eu vou lá ver. Eu que fui com ele, nós demos uma volta na região, para ele conhecer e acabou comprando lá, né? Era uma época que a gente podia expandir, que naquele tempo a gente queria era quantidade. Era o que a gente almejava na época, era aumentar, né? O Zé Humberto ligou para mim e virou assim, comprei uma fazenda. Aí ele foi me explicar onde que era que a divisa da Bolívia. Eu falei, mas como? Como? Ele falou, não. Aí ele enrolou um pouquinho e falou assim, um pé no Brasil, outro na Bolívia. Bolívia, para mim, era difícil entender Bolívia. Aí o Zé Humberto foi me buscar, sabe, lá em Minas, com a mudança. Aí ele veio me convencendo. Ele já tinha organizado, pediu o vizinho para puxar energia, já tinha água encanada. Mas esse homem ficou de uma delicadeza. Ele achou que eu ia refugar, sabe? Assim, que eu não ia vir embora para o mato. Que aqui era sertão. Eu falei para ele, mas tem um detalhe. Nenhum filho meu vai ficar para trás. Nós vamos ter que vender tudo que nós temos e vai morar só no lugar. Tudo junto. E ele tomou a decisão de mudar o negócio dele, vender as propriedades lá para tentar aumentar as áreas, né? Áreas mais novas e começar a construir um patrimônio maior, pensando na família, né, como um todo. E aí tomamos a decisão junto lá e ele veio, gostamos muito dessa região daqui, que foi a primeira propriedade aqui, a Camparino, na transição. Pegamos isso aqui bruto, não tinha nada. Realmente foi uma luta, né? Muita coisa envolvida, muito trabalho, muita decisão, muita dedicação. E aí foi construindo a fazenda e trouxe o gado que tinha, um gado PO lá em Goiás, Quirinópolis, e transferiu para cá. E aí começou a sequência do gado de cria aqui na Camparino já, PO e comercial. Mas isso tudo foi feito com muita dedicação, muito planejamento, né? E muito envolvimento da família como um todo, né? Eu sou o Zé sempre na frente, como ditando as regras, e os filhos atrás, né? Acompanhando e fazendo também. E fomos transferindo as propriedades de Goiás para cá. No fim, viu que aqui deu certo, na Camparino, falou, vamos
trazer as outras para cá, porque vai dar certo também. E realmente é um lugar para criar gado, para pecuária, é sensacional. Tem época que dá uma seca, uma coisa, a gente fica preocupado, mas nós estamos aqui desde 93, né? Vai fazer 28 anos. Porque nós deslumbramos o mercado de touro aqui grande, né, no Mato Grosso, que é uma região de muita cria, muita vaca. E as coisas foram se transformando, né? Quase 30 anos, né, que comprou a Fazenda Camparinos e ficamos bastante amigos e um grande vizinho, desbravador. Como depois ele foi comprando mais uns pedaços aqui, pedaços ali dos vizinhos e aumentou a área dele, é bem maior do que eu vendi naquela época para ele. Nessa época eu vim aqui e o Sr. Zé Humberto, conversando sobre o serviço que eu prestava em Minas e tudo, ele conversou comigo, ó, eu tenho aqui o Gilson, que é meu capataz, ele fez um curso de inseminação e precisava de uma pessoa para treinar. Como você dá curso lá de inseminação e tudo, você não quer vir aqui ficar uns dias com ele? E eu fiquei com ele alguns anos e sou o que hoje eu sou aqui no Mato Grosso graças a ele. Eu acho que se não fosse ele, eu não estaria onde eu estou hoje. Para mim ele representa muito. É difícil falar dele sem emocionar. Então ele é uma pessoa que foi bem marcante na nossa vida. Se não fosse ele, a gente não teria, acho que eu não teria feito faculdade de veterinária onde eu fiz, né? Com os meus estágios, centrais de inseminação na época. Me abriu muita porta para me tornar o profissional que sou hoje. É até emocionante a gente falar. Ele sabe fazer muito bem isso, incentivar pessoas, promover pessoas a trabalhar em prol do que cerca o negócio dele. Ele faz com todo mundo, ele pega hoje uma pessoa inexperiente e torna ele um grande profissional. Eu passei por um exame admissional pelo seu Zé Humberto e pelo Flávio e o saudoso Otávio, e aí a gente assim, pegou uma sintonia muito forte nisso. Esse teste admissional eram os testes que falavam uma coisa, se a gente confirmava, só que eles estavam com os dados. Vamos supor, se fosse para fazer um exame de uma égua e falar, nossa égua está coberta há tanto tempo. Na verdade, não estava tanto tempo, queria saber se a gente estava falando o certo, esse teste admissional. Foi muito bom, muito interessante, me tornou de um técnico num profissional. Ele conseguiu trazer muito mineiro e muito goiano para ajudar nesse trabalho aqui no Mato Grosso, nessa fronteira com a Bolívia. A minha vinda para cá foi... O Otávio era muito amigo do Roberto, né? Os dois muito amigos, e nós somos criados todos juntos, né? Então, assim, a gente falava assim, onde que um for, os outros têm que ir, nós temos que ficar todos juntos. A gente já era vizinho lá em Goiás, né? E vamos ser vizinho no Mato Grosso. Roberto veio, apaixonou na região e daqui nunca mais saímos, né? Então, todos os finais de semana, eu ia lá para a fazenda dele. Algum final de semana que atrasava um pouquinho, talvez no sábado, assim, ele já me ligava. O que você está fazendo aí que você já não vem embora para cá? Perdeu o rumo. Você perdeu o rumo aqui de casa, eu preciso mandar te buscar. Eu falei, não, tio, eu já estou indo. Tem uma história com ele, logo que nós chegamos aqui, andando dentro da Bolívia, vamos ver uma briga de galo, e ele apostou nos galos mais fracos, para perder. Ele estava só perdendo. Ele falou, mas nós não vamos acertar, não vamos ganhar nenhuma, né? Eu falei, não, mas a ideia é ficar perdendo mesmo, é agradar os futuros vizinhos do país hermano. Isso, para mim, demonstra uma tacada de mestre também, né? É uma pessoa muito influente e que influencia, passa para os vizinhos, para os amigos, conhecimento, esse vigor. Conhecido como Dom José, lá dentro da Bolívia. As pessoas o tratam com muito respeito e é o Dom José. Eu sou primo do Zé, nossos avós são parentes próximos. Eu era muito amigo do Otávio. Depois que o Zé mudou para o Mato Grosso, ele com o Otávio e com Flavinha, Dona Edilza, todo mundo, nós encontramos numa prova lá em Uberaba. E nessa ocasião, eu chamei o Zé Humberto para ir visitar a chácara lá em casa. Apresentei até ele para o meu pai, né? Eles eram, apesar de ser primos, mas não tinham muito contato. E naquela ocasião, eu lembro, o papai emprestou para ele 2 touros para ele levar para a central de inseminação e coletar sêmen para ele usar no gado dele, né? Eu fiquei muito amigo do Cláudio, mas eu era mais amigo
Comecei a amizade com o Cláudio através do Claudinho. É gozado, né? Essa amizade que nós tivemos muito grande iniciou pelo Claudinho. Ele era muito exigente, muito. Isso me ajudou demais a mostrar o caminho, né? O Cláudio conseguiu fazer um gado muito diferente da maioria, né? Aquilo me ajudou muito. Até aquela coragem de descartar o que não encaixava. Nós fomos estreitando o relacionamento nessa parte de gado aí e nós resolvemos fazer um leilão na época em Mirassol do Oeste, que foi o primeiro leilão na Viraí Camparino. Então começou aí esse leilão, aí fizemos um volume, fomos aumentando esse volume de touro. Na época fui para o Mato Grosso, a gente trocou bastante ideia tal para fazer o leilão. Eu tive lá em 2004 com o Cláudio, né, pra gente na véspera do leilão, e eu fiquei encantado com a fazenda, né, porque a gente nunca tinha ido lá ver o gado e fiquei surpreso com tudo, com a fazenda e com a qualidade do gado dele que a gente não conhecia, assim, só via alguns animais, mas a hora que eu vi o rebanho em si foi muito marcante para mim. E o Cláudio estava junto e foi para ele também. Aprendi muita coisa com o Zé Humberto, muito mesmo. O Zé, assim, o jeito dele tocar a fazenda em si é muito interessante. Ele tem muita coisa que a gente troca ideia e que eu vejo lá, e você vê toda vez que eu vou na Camparino, para mim é uma lição. O trabalho do seu Zé Humberto e o trabalho do Claudinho, eles se completam. Foram até de Paraná nos convidar para vir até o leilão que ia ter em Mirassol do Oeste. O primeiro leilão na Viraí Camparino. Fiz o convite aos pecuaristas de Rondônia, meus amigos, e foi muito bacana que no primeiro leilão deles foram vários touros para Rondônia. Então Rondônia sempre comprou em torno de 20% do leilão na Viraí Camparino. A seleção em Rondônia deu um passo muito grande com a entrada desses animais. A gente chegou a fazer leilão em Mirassol, Cuiabá, chegamos, acho que se não me engano, até na Rondônia nós fizemos um leilão. E o Zé não dorme, né? Tem mania de falar que dormir você tem eternidade, né? E aí ele acordava 4h30 da manhã, já me acordava lá. Aí ele falou, pega o telefone, liga pro Domingão. Domingão era o que fazia o leilão pra gente lá em Mirassol. Liga pro Domingão e fala pra ele detonar. Detonar é pra ele ligar pros clientes, organizar as coisas do leilão, né? Domingão, 4h30 da manhã, Domingão tá no melhor sono que tem, né? Fala, ô Domingão, detona, Domingão. Domingão ficava louco. Domingão via o Zé Humberto, chegava a sapatear. O seu Zé Humberto prepara um gado, põe energia, traz um gado bem preparado, um gado bem criado, bem nascido. Agora, se você me perguntar, Adriano, quando que o seu Zé Humberto chegou num leilão, desses 20 anos aí ou mais, que ele chegou e te pressionou num preço, falou, ó, esse touro de Central, ele tem perspectiva para vender tanto de sêmen, eu preciso que ele saia por tanto. Ele nunca fez recomendação de preço. Isso aumenta a nossa responsabilidade como vendedor de martelo, como leiloeiro. Na época que eu estava na faculdade, o Naviraí Camparino já era um marco, né? Pela junção de duas marcas, seu Cláudio Sabino e o seu Zé Humberto, Naviraí Camparino. E aí depois teve o início da expogenética aqui e eles transferiram esse leilão para Uberaba. Papai que foi, vamos falar assim, o idealizador da feira da expogenética, né? A ideia dele era sempre levar animais na feira sem ter que colocar na pista, focar muito mais no trabalho que cada criador faz na parte genética, né? Aí eu estava em casa aí, o Cláudio me ligou, falou, ó Zé, vai ter expogenéticas, o Dr. Zé Olavo era o presidente. E eu marquei o último dia da expogenética um leilão. Vai ser eu e você. Você vai topar? Eu brinquei com ele, falei, ó, Claudão, na garupa sua eu vou para qualquer lugar do mundo, né? E aí consolidou esse leilão durante a expogenética. Desde a primeira expogenética, a gente não faz mais os leilões no norte, né? Já chegando em Uberaba, já de cara, o gado, o tipo do gado, naquela época ainda mais a oferta de gado mocho,
já conquistando os touros mochos, fazendo as mesmas médias dos principais touros Nelore padrão de todos os criatórios do Brasil. Já assombrou, já assustou. Que gado que é esse? Que tourama moderna que é essa? Que carcaça que é essa? Então, isso tem quase 20 anos. E lá para cá, veio evoluindo. Os leilões virtuais, a mesma coisa. No criatório de gado Cindy também, sempre as melhores médias. Ou seja, o seu Zé Humberto, quando se apresenta em leilão, ele se apresenta sempre na prateleira de cima. Ele sempre se apresenta muito bem. Isso é uma tônica das ofertas da Camparino em qualquer tipo de leilão, em qualquer linha de tempo. Nós estamos dentro de um recinto aqui, ó, onde estamos fazendo essa gravação. Esse recinto aqui é grande para muita gente, mas para o Zé sempre ficou pequeno, né? Os leilões do Zé sempre tem que... falta mesa, falta cadeira, e isso não é à toa, né? Porque ele é um cara sensacional, todo mundo gosta dele e vem e prestigia. As médias auferidas nos leilões Naviraí Camparino são as melhores médias para a venda de reprodutores do Brasil. E eu sempre tive um sonho, eu ia no leilão Naviraí Camparino, via os touros do Zé Humberto sendo vendidos, uns touros barbeludos. A gente trabalha com Nelore pintado. O meu bisavô seleciona esse gado há 60 anos e eu venho dando continuidade nessa seleção, que entrou como uma novidade no leilão Naviraí Camparino. Então eu sou acho que o único participante fora das duas marcas. Hoje o Nelore pintado é o que é, graças a seu Zé Humberto e o Claudinho. Eles começaram a fazer um jantar aqui antes do leilão, aí isso com o tempo foi evoluindo, que eles recebiam gente aqui uma semana antes do leilão, porque o dele era o segundo e depois se tornou o último leilão a ser realizado na Expo Genética. Ele sempre está na frente, ele sempre pensa na frente. Você tentar acompanhar ele não é fácil, não. Conheci o seu Zé há uns 20 anos. A hora que eu vi o gado dele, a qualidade era excepcional na época já, né? Ele estava desmamando a bezerrada já naquela época com 250, 270 quilos. Isso não existia em lugar nenhum no Brasil. Então era um fenômeno. Quem conheceu o Impoluto, conheceu o Ford hoje, vê a evolução é muito grande. Beleza racial, carcaça, costela. Você vê que o animal dele tem rendimento. Mas o touro que começou a história, vamos ver um touro. O Jack Mandenga era um touro importante lá em Quirinópolis, na Fazenda Mandenga. Vamos separar o mocho. Começou a história do mocho, nos primeiros leilões. O touro ícone primeiro foi o Impoluto. Ninguém usou tanto bem o Quark, o Rambo, como o seu Zé Humberto usou. Aí veio o Legume, veio o Apache. Nos touros mochos, o Major da Camparino até hoje utilizado. Veio o Craque da Camparino. O Detonador da Camparino. Eu falei uma sequência na linha temporal dos touros mochos que marcaram esse criatório. Na linhagem do Padrão, que vem já no segundo momento da Camparino, o touro ícone foi o Triunfo, que representava o sangue do Quark e do Rambo. Depois vieram outros extraordinários que eu tive o prazer de vender, o próprio Calibre, né? O Fenômeno lá atrás, o próprio Coronel, que também é Quark. Mais recentemente, a venda do Dom Juan, que foi uma venda demorada, o Gandá, que já está atrás. Então, assim, são touros que vêm na linha temporal mostrando a evolução desse Nelore, que juntou o biotipo que se queria com o desempenho. Essa é a grande trajetória do seu Zé Humberto, da Camparino, nos leilões. Essa parceria com a Naviraí, de Cláudio Sabino Carvalho. Vamos outro, ele é o seu Zé Humberto dentro de Uberaba, que é a referência do Nelore. Os valores que hoje os animais dele são comercializados prova a toda a importância que ele tem no mercado. Um dos marcos, na minha opinião, da seleção Camparino foi a venda, né, dos dois recordistas de preço dentro da Expo Zebu 2019. Seu Zé fez o recordista dos touros, né, com calibre Camparino e com a toalha Camparino. Então, dentro da maior mostra do Zebu do Brasil, que é a Expo Zebu, realmente ele consolidou aí com os dois recordes na categoria macho e na categoria fêmea. A seleção Camparino hoje é ponta da seleção nacional. O criatório Nelore Camparino é um dos maiores fornecedores de touros Nelore para coleta de sêmen das principais centrais. Você vai ter touro Camparino nas mais importantes centrais de coleta para distribuir essa genética para o Brasil inteiro. Por isso, ano após ano, é o leilão de reprodutores mais valorizado do Brasil. A genética Camparino ela foi sendo multiplicada no Brasil. E os conceitos do trabalho de seleção, daquilo que o seu José Humberto acredita, dos critérios seletivos da Fazenda Camparino, eles estão sendo multiplicados. Ele sempre sabe o que está fazendo.
Está aí o resultado. É um dos homens mais respeitados do Brasil e do mundo dentro da pecuária. O que ele fez pelo Nelore e agora pelo Sing, pelo cachorro, pelo porquinho paqueiro, por tudo que esse homem põe a mão, ele faz com maestria, né? Eu tenho um criame de porco que me acompanha há uns 57 anos. Eu tenho porco, eu dou porco para esse Brasil inteiro, está esparramado para todo lado do Rio. E ele resolveu vir fazer história aqui em Cáceres, né, no Mato Grosso, trazendo todo aquele trabalho, aquela bagagem. Primeiramente, ele foi reconhecido lá em Goiás, lá em Minas, eu estava lá, como um grande criador de cavalo da raça quarto de milha. Fez muitos leilões e ele mesmo apresentou animais ganhando prêmios e tudo. Lá ele fez também criação de mocho, ele tinha criação de mocho. Fez alguns leilões e tudo, mas era conhecido mais regional. Vindo para Mato Grosso, fez uma pecuária extensiva, aumentou muito a quantidade de animais dele. Ele foi reconhecido nacionalmente como um dos maiores criadores de mocho do Brasil. A Camparino, inicialmente, ela se caracterizava pela raça Nelore Mocha. Um projeto muito forte que trouxe uma contribuição enorme para a raça no Brasil. E a minha grande surpresa ao chegar na fazenda foi a forma como ele me apresentou o rebanho. Pelas multíparas, pelas vacas mais velhas, as vacas paridas, e chegamos até as primíparas. E a minha grande surpresa nessa ocasião foi que os bezerros, produto das primíparas, eram os melhores bezerros da fazenda. Isso quer dizer que ele estava usando touros melhoradores a cada safra. Eu pensei, falei, o seu José Humberto é um melhorista nato. Estava ali, representado ali no trabalho dele, no dia a dia, sem nunca mesmo ele ter recebido um técnico de melhoramento genético. Eu não esqueço de uma passagem nas primeiras idas lá, eu também estava começando profissionalmente na época, e ele falou assim, olha, o touro bom da Maná não é o 1646, que na época era o Bambambam, custava R$5.000 a dose, então assim todo mundo usava na FIV. O touro bom da Maná é o Rambo. E no Brasil, eu sou quem tem mais filha do Rambo. E isso ali em 2005, 2006. E depois lá por 2010, 2012, o Rambo explodiu no mercado, no Brasil inteiro. É um visionário, né? Muito perseverante nos seus propósitos. Fomos conhecendo o diferencial que ele estava trazendo para a região. Um Nelore rústico, porém muito precoce. Na época se falava muito sobre já os cruzamentos industriais e ele sempre argumentava com muita ênfase que o Nelore teria uma evolução muito grande. Passado algum tempo, nós pudemos ver a evolução dos bezerros que nós tínhamos. Então, na época, a gente produzia lá uns bezerros, desmamava os machos na faixa aí dos seus 190 quilos, 200 quilos, e logo na sequência de 230, 240 quilos. Então, ele foi contra todo aquele tradicionalismo que existia e já enxergou lá na frente, né, o que a gente busca hoje com muito foco, muito objetivo. No lugar de você ter um boi que vai pesar 17 arrobas, né, você tem um que em um menor espaço de tempo, né, com 1 ano a menos, 2 anos a menos, você vai produzir 24 arrobas de carne. Esse é fruto de um trabalho dele, né? Quando ele se distanciou desses animais, quem era o campeão, quem era o grande campeão, enfim, tá? E em um certo momento ele saiu, porque ele não concordava com aquele método da cabecinha bonita, da orelhinha bonita, daquele boizinho, daquela vaquinha, mas que não dava leite, que não criava bem o seu bezerro, né? Que não tinha uma boa habilidade materna. Ele saiu deste conceito que tínhamos e veio para uma outra vertente, para uma outra linha, que é produzir bois pesados, que é produzir carne. Sempre preconizou isso, seu Zé Humberto, diminuir um pouco o frame, não demais, o nosso gado tem a vocação de ser um gado mediano, colocar profundidade de costela onde se aumenta o contrafilé dos animais, deixa o nosso gado mais moderno,
como o hemisfério norte quer, a Europa, os Estados Unidos, e para isso o gado tem que ter mais arqueamento, esse arqueamento de costelas, tirando um pouco da canela, colocando na costela, daí esse lombo que faltava no gado brasileiro, sem perder, obviamente, esse volume de posterior, o tamanho das peças, que é o que traz o retorno. Tanto é que o slogan da Camparino é o zebu que paga a conta. Então, cada passo, a desmama dos animais, nós avaliamos bezerros por bezerros ao desmame e damos uma nota para esses animais. Fazemos o acasalamento de todas as fêmeas, passamos cada fêmea no curral. Então, cada passo que nós fomos dando dentro do rebanho, em termos de seleção, de definição de critérios de seleção, introdução de avaliações, de tecnologias, nós fomos construindo. E a gente tem uma brincadeira lá que é assim, que a gente chama de teima, que é quando a gente entra um animal ou entra um assunto e nós começamos a discutir esse assunto. E a discussão, essas discussões, elas são muito positivas, porque me desafia como técnica, como consultora, e também desafia o seu José Humberto e a sua equipe. A parceria com ele é muito importante, porque a gente senta, faz uma reunião, discute o pessoal da nutrição, o pessoal da reprodução, o pessoal do manejo, o seu Zé, vira aquela discussão muito produtiva. E cada ano que passa tem um desafio diferente. Ele é obstinado por algumas características de produção no rebanho dele, né? Que é a habilidade materna, a vaca tem que dar leite, ou tem que ganhar peso, tem que ter acabamento, tem que ser precoce. Então, assim, é o modelo que ele busca, que ele sabe onde ele quer chegar, que fez com que hoje o rebanho da Camparino seja uma referência. Ele vive, ele transpira, coloca muita energia naquilo que ele faz. Então acho que o mercado veio assim, um grande criador, um exímio criador, determinado, obstinado, detalhista, mas acima de tudo, um grande ser humano. Um selecionador, um criador, ele passou a criar o Nelore padrão, o Nelore de chifre. E chegou onde chegou hoje, nesse sucesso imenso. Como o homem é desafiador mesmo, foi buscar a raça Gir, porque lá na infância dele, na família dele, eles criavam Gir. Nos últimos anos, ele entrou na raça Sindh. Ele viu todo o potencial da raça Sindh, a produtividade, uma raça muito rústica, uma raça vinda da Índia também, do Paquistão. Nós fomos nos principais criatórios e nós fomos partando e comprando juntos. Os primeiros animais foram adquiridos do Adaldio Castilho e também do Marcos, e aí fomos formando a base do rebanho Sindh e através da FIV, e chegou hoje o Sindh da Camparino, é um dos principais rebanhos hoje dentro da raça Sindh no Brasil. É uma raça menor, só que ela produz mais em quilos por hectare. Uma raça que tem seu nicho de mercado aí para várias regiões do Brasil, e o seu Zé enxergou e fez um grande plantel hoje, que é o Sindh Camparino. Então foi montando um projeto de pecuária grande, consolidado, em cima de terras boas. Então, em 95 nós compramos outra área, que é a Batuque, né? Que também começou do zero, foi construída também em cima de muito trabalho, muita paixão, né? Em cima, e fez uma fazenda boa. Depois veio a outra lá, que Lacerda, que é a Alterosa. Foi no dia dele me entregar essa fazenda, ele falou: Jean, eu tô te dando essa fazenda aqui, eu vou dar 1000 novilhas, vou te dar uma tropa de burro, já tava tudo lá na fazenda, né? Me deu uma caminhonete zero. Eu, com uns 40 dias que eu tava lá nessa fazenda, eu tive uma infeliz sorte lá de bater. Eu liguei para ele e falei: seu Zé, eu tive um acidentinho aqui, eu bati a caminhonete na anta, sabe? Era uma anta. Mas não era anta nada, naquela hora eu arranquei um poste com a caminhonete. Você entendeu? Aí veio uma consequência muito grande. Ele chegou lá e falou: e aí, anta, tudo bom, anta? Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Você lembra aquele dia que eu te apresentei, que você ganhou? Agora eu vou te apresentar o que você perdeu. Você perdeu a fazenda, as 1000 novilhas e a caminhonete, que deu perca total, né? Vamos lá pra casa, agora vamos voltar, vamos lá pra casa lá. Você aprendeu alguma coisa?
Eu brinco que às vezes você passar um dia na Camparino vale mais que um estágio de 2 meses aí, dependendo do lugar, porque lá você vê de tudo e ele sempre com aquela boa vontade de estar mostrando, de recebendo. Ele tem uma expressão que ele fala, em genética nós precisamos de ter a porteira, a melhor ferramenta que você tem na fazenda é a porteira, ou seja, apartar. Mas aí eu até completo para ele, se não tiver o olho bom como o senhor tem, a porteira não vale nada. Um olho muito aguçado para a seleção. E ele aliou isso com conhecimento técnico, com as pesquisas, com a universidade, com as réguas de DEP, né? Ele aliou o conhecimento dele com a ciência, vou dizer. E isso fez o gado dele dar uma evoluída muito grande. E seu Zé mesmo tem uma frase que ele fala, todo mundo tem a vaca boa na fazenda, o problema é que a maior parte dos criadores não sabe qual é a melhor vaca. Onde está o segredo? Está na fêmea. A fêmea é de cada um. E é o que o seu Zé fala, e é verdade. Todo mundo tem fêmeas boas, mas às vezes a fêmea boa não é bonita. É a que tem o ventre bom, é a que pare o bom bezerro. Então, é esse olhar de pecuarista que ele tem, isso aí não tem, isso é feeling, isso não ensina, né, na faculdade. E ele enxergou que ele precisava também trabalhar a raça Nelore padrão. E para isso nós usamos a fecundação in vitro, a FIV, que foi uma forma dele acelerar esse processo. Então fomos sempre identificando as melhores fêmeas dentro do rebanho, identificando várias doadoras e multiplicando essas doadoras. E sempre usando touros jovens, touros modernos que estavam à frente. Isso trouxe dinamismo, velocidade para o melhoramento genético. E nós, dentro do conceito do melhoramento, nós chamamos isso de progresso genético. Porque quando você diminui o intervalo de gerações, você acaba tendo um progresso genético mais rápido. E foi isso que ele fez. Quando estiver comandando, eu quero ver meu trabalho evoluir, você entende? Cuidar bem da minha fazenda, que eu tenho muito. A gente deve muita obrigação à fazenda, né? E tem que ter muito carinho com ela. Porque ela, o todo dela é seu motor. Se esse motor fundir, o resto vai tudo por água abaixo. Ele tem uma forma de trabalhar que ele costuma antecipar os problemas, sabe? Ele costuma trabalhar antecipado. Por exemplo, a gente tem uma previsão de uma seca muito rigorosa esse ano. Então, o seu Zé já preparou a água para o gado, está fazendo feno, precisar suplementar, precisar dar comida para o gado, caso o pasto acabe. Sempre tocando as coisas sem tomar susto, né? Sempre prevenido, ele consegue enxergar, está sempre enxergando os problemas e resolvendo eles antes de acontecer, né? Ele deve ter mais comida na fazenda dele hoje do que um cara aí que chove 2.500 milímetros na fazenda dele, não está prevenido de comida igual ele está lá na fazenda. As pessoas que acham que o seu Zé só analisa um animal visualmente, né, estão redondamente enganados. É uma pessoa, né, contemporânea, é uma pessoa que adota, né, todas as tecnologias de melhoramento, quais os melhores índices. Porque as tecnologias utilizadas, seja a inseminação artificial ou a fecundação in vitro, elas são técnicas reprodutivas que ajudam no processo de multiplicação. Então, você multiplicar bem usando essas ferramentas, isso é favorável para o processo seletivo. E o seu José Humberto, ele enxerga muito longe, porque ele usou todas essas técnicas para dar uma rapidez, acelerar, dar um processo de velocidade dentro do programa de melhoramento da Camparino. E sempre fundamentados nas avaliações genéticas, porque a avaliação genética é uma ferramenta gerencial. Ela por si só, ela não transforma um rebanho. Nós precisamos usar muito bem essas ferramentas genéticas com o olhar que ele tem, que é o olhar de fazendeiro, a visão dele futurista e
as ferramentas que nós tínhamos para ir moldando esse rebanho e chegar até onde ele chegou. Ele faz FIV, ele faz ultrassonografia de carcaça, ele faz genômica, ele participa de 3 programas de melhoramento. Então, assim, ele tem muitas ferramentas, é assessorado por um monte de gente para trazer as informações, faz agora a precocidade sexual de macho por ultrassonografia. Então, assim, tudo que tem de novo, ele busca, ele faz, ele mede para chegar na eficiência sem abrir mão do modelo Camparino. Ele mesmo fala, ele escuta todo mundo, mas quem decide é ele. Então, assim, por isso que o rebanho Camparino tem essa cara. As coisas mudaram, né? Hoje a gente põe muito mais volume de gado na fazenda que antigamente, então tem vários rotacionados. Eu tenho que saber de muita coisa para você ser um bom pecuarista hoje. Não digo ser especialista em nada, mas ter uma noção muito boa de tudo que precisa da fazenda. Você tem que ter uma noção de nutrição, você tem que ter uma noção de agronomia, você tem que ter uma noção de hidráulica. Eu já vi tanta gente fazer coisa errada, gasta o dinheirão, perde aquilo tudo. Ele não faz nenhuma instalação suntuosa de luxo, instalações que funcionam, funcionais mesmo, para trabalhar. Está sempre buscando novidade, trazendo coisa, rotação de cultura, adubação. O seu Zé sempre nos cobrou muito, ó, vocês são bons na nutrição de boi de corte, mas eu quero ver na vaca. Então ele sempre reclamou, olha, vaca, ninguém está olhando vaca. Ninguém está olhando a nutrição da fêmea, né? Isso nos despertou o interesse e foi onde a gente fez muitas pesquisas em universidades, fizemos pesquisa na própria Camparino, testamos muitos produtos e lá a gente conseguiu evoluir bastante, principalmente nas FIVs, nas transferências de embriões, alcançando resultados muito bons. Então foi um desafio excelente para nós, uma oportunidade para a nossa empresa. Hoje a gente faz aí em torno de 1.500 gestações. A vaca dá um bezerro por ano, normalmente. Então ele identifica quem são as doadoras, a gente vai lá e coleta os óvulos dessas doadoras, leva para o laboratório em Cuiabá, fertiliza e 8 dias depois volta com esses embriões para as barrigas de aluguel, que são vacas comuns. E isso permite que uma vaca, ao invés de deixar um bezerro por ano, ela deixa aí 10, 15, 20, 30 bezerros por ano. Ele fez um levantamento aí há uns 2 anos atrás, a Figa, que é a principal matriarca que ele teve, tem mais de, acho que 1.300 descendentes dentro do rebanho. Então, assim, é a tecnologia que a gente trabalha que permite ter esse ganho, né? E dentro de um trabalho direcionado como é o do seu Zé, o impacto é muito grande. E ele é à frente do tempo dele, porque várias vezes que eu fui lá, achei o gado dele perfeito. Falou, seu Zé, onde que o senhor quer chegar? Já chegou na perfeição. Ele falou assim, não, você vai ver daqui 2 anos onde nós vamos estar. O boi que eu quero fazer está na minha cabeça, mas eu ainda não fiz ele, eu vou fazer. Está com um modelo de carcaça muito uniforme, você começa a prestar atenção, são animais medianos, grossos. Eu estou conseguindo aumentar o peso do meu gado e diminuir o tamanho, aumentando a grossura. Eu acho que é o melhor gado que eu estou conseguindo fazer até hoje. Mostrando mais do que eu estou buscando, né? Ele fez um animal produtivo e um animal bonito. E ele conseguiu baixar muito o rebanho dele e virou um zebuí meio europeu. O gado dele é um gado grosso, um gado diferente, que aproxima assim, a carcaça que todo mundo quer, né? Que vai ser uma carcaça de precocidade e de alto rendimento, né? Antigamente, o pessoal tinha um gado e eles não usavam gado de outra, aquele ciúme, aquela vaidade. E hoje não, já está no 2º ano a parceria do Zé Humberto com o Francis, então vai ser um boom no Nelore. Eu estou com a minha idade, continuo aprendendo alguma coisa todo dia ainda, você entende? A gente nunca pode falar que sabe tudo.
Ele mesmo fala que o Nelore não tem limite para o Nelore. E ele está provando isso, né? Está despontando aí com os cruzamentos, né? Com os acasalamentos dirigidos. É tipo um Bill Gates, ele põe a coisa fácil para todo mundo ter acesso. Todo mundo vai lucrar, todo mundo vai ter aquele negócio na mão. Sempre que a gente tem oportunidade de visitá-lo, o que marca muita atenção é todo a receptividade que ele nos oferece. O seu Zé é uma pessoa muito aberta, muito simples, né? Então essa simplicidade dele te permite a tirar dúvidas e ele tem um carinho especial de transferir essas informações, todo esse conhecimento nessa roda de café e de pão de queijo. Ele conta toda a sua história. Agora, o que é mais difícil é voltar da Camparino, é sair da Camparino, porque é como se eu estivesse deixando a minha casa e eu tivesse vontade sempre de ficar mais um pouco. O quanto a convivência com ele no dia a dia, na fazenda, foi importante para a profissional que eu sou hoje. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada. Eu trago a bagagem da universidade, do mestrado, mas eu trago uma bagagem muito importante que foi a convivência com um pecuarista como o seu José Humberto. A gente sente muito orgulho de trabalhar para Camparino, porque é gratificante realmente. Eu me lembro da venda do Calibre da Camparino, que é o ícone ainda da seleção Camparino hoje. Eu falava assim: seu Zé, eu queria pedir muita saúde para o senhor, que o senhor pudesse continuar nos ensinando e ajudando essa pecuária a ser grande, como ela é hoje, reconhecida internacionalmente. Para pintar um touro que chegasse perto da perfeição e do equilíbrio, que é o sinônimo dessa expogenética para o Brasil. Com certeza, Pablo Picasso, com inspiração divina, ia pintar esse touro aqui. Ele ia pintar um touro chamado Calibre da Camparino. É aí para o Brasil. Um touro desse não faz por acaso. Tem coisa que transcende, tem coisa que passa. O meu recado, seu Zé Humberto, dona Edilza, é para os netos do senhor, é para o Mateus, é para a Natália, é para o Tiago, é para o Pedrinho, que o senhor não está fazendo leilão. O senhor está vendendo o sonho. Tem essa credibilidade nos negócios, né, no trabalho que ele fez, justamente por essa dedicação, comprometimento e transparência. Um dos primos meus queria levar um cavalo, que ele tinha um garanhão lá para o Pará, para reprodução. Nós fomos visitar a fazenda e aí ele não estava aí. Esse primo meu veio e tal, desceu lá na fazenda de avião, chegou lá, olhou e comprou uns touros. E ele gostou muito de um garanhão lá, de um cavalo quarto de milha que ele tinha. Logo depois ele foi saber que esse primo queria levar esses animais lá para São Félix do Xingu, no Pará. E ele pegou, ligou para o meu primo e falou: ó, infelizmente eu não vou te vender esse cavalo não. Ele falou: mas por que, Zé? Nós já até acertei com o gerente. Ele falou: mas deixa eu te falar, você vai levar esse cavalo e pelo que eu estou sabendo, você está querendo levar esse cavalo misturado com os touros. Isso não vai funcionar, não vai dar certo. Um cavalo, para você transportar nessa distância, você tem que ir com ele, e com essa qualidade desse animal, você tem que ir com ele parando na estrada. Então eu não vou te vender ele não, porque ele sabia que o animal ia sofrer muito. Seu Zé tem muita... Se a gente for falar o que o seu Zé representa, o que ele é como pessoa, é o que vocês estão fazendo, vai dar um livro, né? Mas o seu Zé é uma pessoa muito direta, muito correto com as coisas dele e muito generoso. O seu Zé Humberto é muito generoso. Esses leilões da fazenda, todos tem uma porcentagem que vai para as instituições de caridade, Hospital do Câncer, faz essas doações, entendeu?
O seu Zé, assim, tem uma coisa diferente dele. Ele chegou eu, o Valdo, o Miguel, que era o funcionário mais velho aqui. E ele tinha comprado um pedaço de terra ali no vizinho, chamou nós lá pra dentro, tá? Que ele sempre, ele que pagava nós, que acertava tudinho, aí ele ia passar o Natal lá em Tuitaba. Aí ele conversou pra mim, eu comprei aquela terra lá, agora eu vou pegar aquela terra, vou dividir entre vocês três. Pelo trabalho de vocês, a dedicação de vocês, de estar me ajudando eu formar isso aqui. E a gente ficou tudo surpreso, choramos, ele chorou. Aqui lá pra nós, que, nossa senhora, foi bom demais. Deu que tudo lá, aquelas terras pra gente lá, né? Tudo arrumadinho, né? Com energia, casa dentro, né? Porque meu sonho era comprar uns 10 alqueiros pra mim, né? Pra minha família viver. Aí ele deu 50, né? Alqueiro, né? Então aí a gente assusta, né? Fiquei muito surpreso e muito agradecido, né? Porque eu nunca imaginei que eu iria conseguir, com o meu trabalho, às vezes eu nunca conseguiria um pedaço de chão, um pedaço de terra. E o seu Zé foi, assim, de uma generosidade tremenda e me deu esse pedaço de chão. Eu fiquei muito agradecido e é uma coisa que eu vou ter aí para cuidar da minha família, ajudar a cuidar da família e crescer na vida. E eu sou muito grato a isso por ele. O que a gente vê de muito bonito nele, ele não nega o estribo, como a gente fala, para nada. Todas as causas que a gente chega até nele, que tem um sentido e que tem pessoas de bem na frente da causa, ele não dá as costas e sempre está participando. Ele é um homem muito diferente. Seu Zé é um cara assim que a gente sente até não ter conhecido ele antes. A seriedade que ele trabalha faz a nossa região muito melhor. Trouxe muita divisa para nós aqui. Gente, o Brasil inteiro fala desse homem, o mundo inteiro fala do que ele fez pela pecuária. Seu Zé, o senhor é uma pessoa que a região não vai esquecer o senhor, porque o senhor é um legado para o nosso município e para a nossa fronteira. Muito obrigado por ter o senhor ter escolhido a nossa região. Um legado que a gente não esquece. E a gente vai passando isso para as futuras gerações que virão. Isso eu quero que o Matheus, a Natália, o Thiago passa para os filhos dele. Essa tradição, né, de construir as coisas com amor mesmo, paixão. Dia a dia, é constante, você nunca está pronto. Sempre está aparecendo alguma coisa nova, uma surpresa que você tem que tomar uma decisão, evoluir, né? Mas isso aí ele conseguiu passar para a gente com muito, vamos dizer, muito bem construído, sabe? Mas é uma lição de vida. Tudo que foi feito aqui tem muita paixão. Tem muita gente, amigos, chama ele de mestre, né? Quer dizer, eu tive a felicidade de ter o mestre ao meu lado o tempo todo, né? O Matheus está tendo agora. Então isso é muito gratificante pra gente. Meu avô é um cara que tem uma liderança, não é qualquer pessoa que tem essa liderança, ele trata todo mundo igual. Direto chega ligação aqui alguém liga aqui na fazenda pedindo conselho para ele de diversos assuntos, sabe? Tipo, se você quiser discutir com ele de política, de lavoura, tudo que você quiser discutir com ele, ele sabe. Cozinhar ele sabe. Dentro da fazenda, você não é só entender de gado, você tem que saber de um todo. Ele gosta sempre de dar uma volta aqui na fazenda dele de avião. Quando ele passa uns dias fora, uns 15 dias fora, ele vem dar uma volta de avião. Aí ele, na hora que ele desce do avião, ele já fala ali, o passo tá ruim, a largata passou ali, o cigarrinho passou ali, a fazenda tá ruim, tá boa, então ele dá notícia de tudo, só de uma voltinha de avião ele já fala de cada passo. Então ele observa tudo que está acontecendo ao redor dele, não deixa passar nada em branco. O que eu mais admiro dele é o caráter dele como pessoa. O homem que ele é, ele não gosta de passar ninguém para trás. Ele fala, eu gosto de ganhar o dinheiro da pessoa, eu não gosto de tomar. Teve já, por exemplo, algumas atitudes que realmente que é o que a gente fica pra gente. Por exemplo, um leilão na Exposebu, onde ele vendeu um touro do Dom Juan. E aí o touro saiu lá
Tava saindo por mais de 20 mil de parcela, saindo muito bem cotado. Só que demorou tipo mais de 30 minutos vendendo touro, aquele lance picado de 100 em 100, sabe? E o leilão que ele faz é ele mais 2 promotores, então eles são em 3. E aí tava aquele negócio gastando o tempo do leilão. Tipo, o touro, com certeza, chega lá nos seus 30 mil, ia valer muito mais. Só que ele pegou e mandou uma mensagem pro leiloeiro, falou, não, ó, bate o martelo que tá atrasando muito nesse leilão e vai acabar atrapalhando os companheiros. O que mais fica para mim de aprendizado são essas atitudes, em relação a gado, essas coisas. Para mim ele é o Pelé da pecuária. Uma coisa que eu admiro muito nele, ele sempre está buscando aprender. Por mais que ele tenha chegado em um patamar hoje de reconhecimento nacional, ele nunca está satisfeito. Ele está buscando mais e mais. E a gente está sempre junto, tentando acompanhar esse sucesso dele. Também não posso deixar de falar da minha avó, que é uma companheirona dele. E eu acho que a paixão pelo que ele faz é que construiu isso, que ele pode ficar tranquilo que a gente vai dar continuidade. Eu admiro meu avô no que ele faz na pecuária, ele e minha avó. Gosto muito da Camparino, acho uma fazenda bem arrumada, uma fazenda muito legal de se visitar. Vô, amo muito você, vô. Eu tenho uma enorme gratidão, respeito e amor pelo seu Zé Humberto e também pela Dona Edilza. Tia Dilza, ela contribuiu muito para essa história também, junto ao lado dele, nessa caminhada de 3 estados, possuindo propriedade em 3 estados e conhecendo o Brasil todo, expandindo esse Nelore dele. Né? E um complementa o outro. Quando o papai viaja, às vezes, ela fica tomando conta aí e manda na turma, viu? Que emoção. Minha avó tem esse jeito acolhedor dela, assim, ela gosta de agradar todo mundo, fazer comida boa, os doces dela todo mundo lembra. Desde a hora que ela levanta, ela não para. Ela é uma mulher que hoje em dia, na nossa geração, não tem. Quando alguém fala, você é neta do Zé Humberto, neta da Dona Edilza, né? O meu sorriso se abre. E se eu sou quem eu sou hoje, vocês podem ter certeza que vocês tiveram grande contribuição nisso. Eu agradeço a Deus todo santo dia pela família que eu tenho, porque é uma família muito unida e muito bacana. O seu Zé, né, meu grande amigo, é uma grata satisfação poder fazer parte da sua história de vida. A missão nossa de pecuarista é uma missão nobre que Deus nos deu. A cada dia que passa, o mundo precisa de mais alimento. O Brasil tem esta vocação. Nós precisamos de animais de qualidade, de genética, né, que produz mais, que vamos ver, com menos tempo. É isso que fez com que hoje o Brasil seja o maior exportador de carne do mundo. Uma honra para mim, para a nossa equipe, ter o privilégio dessa convivência, desse aprendizado, dessa referência na pecuária brasileira. É difícil mensurar a contribuição que seu Zé Humberto e o Nelore Camparino deu e sempre vai continuar dando para a pecuária brasileira. Difícil mensurar. Um homem que sempre esteve à frente do seu tempo, sempre buscou o melhor, sempre buscou o que tinha de melhor em termos de genética para produzir, como ele mesmo diz, o boi que paga a conta, o boi rentável. E ele fez esse boi. Parabéns, seu Zé. O senhor é uma referência nacional e internacional. O senhor é sinônimo de amor pela raça Nelore, de amor pelo campo, de amor pela pecuária brasileira. E se tem uma palavra que define bem seu José Humberto Vilela, ela é gratidão. É reconhecer as pessoas que foram essenciais nessa caminhada. Então, a pedido dele, que eu venho aqui para agradecer a um grande homem e mentor, seu Cláudio Sabino Carvalho. Essa amizade veio por meio do filho e sucessor Claudinho e criou raízes profundas. Como o nosso Zezão mesmo diz,
Na garupa de seu Cláudio, ele iria até o fim do mundo. Foi assim que veio o incentivo para Camparino aderir ao programa da NCP e também o convite em promover um dos remates mais tradicionais de touros do Brasil dentro da Expogenética, o Naviraí Camparino. Sua memória, seu Cláudio, se manterá viva nas lembranças. Atravessará gerações por meio do legado que fica no melhoramento genético. Tem uma prosa entre nós que fazenda, para ser lucrativa, precisa ser grande. E a gente precisa ter escala na pecuária, precisa ter muito gado. Então ele está bem enquadrado. Ele é um grande fazendeiro e tem um grande rebanho. Ele é um verdadeiro dupla aptidão. É um dos melhores fazendeiros que eu já conheci e um dos grandes selecionadores de zebu que eu conheço no Brasil. Eu acho que o trabalho do Zé Humberto eu vou resumir numa frase: o céu é o limite. Grande patrão da Fazenda Camparino, Deus lhe abençoe o galope do seu dia a dia, que sua vida seja de paz, amor, saúde e alegria. Deus lhe abençoe no galope do seu dia a dia, que sua vida seja de paz, amor, saúde e alegria. José Humberto Vilela Martins é bem Mato Grosso.